nome é Elisa. Meu nome é Bruno. Meu nome é Priscila. E o meu é Thales. Nós somos estudantes de agronomia da UEG e a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica de propagação vegetativa estaquia. A estaquia é o nome dado para a propagação por meio de estacas. Essas estacas podem ser feitas de qualquer segmento, do caule, da folha ou da raiz. Essa estaca pode ser herbácea, semi-lenhosa ou lenhosa. Há sucesso nesse processo quando há a formação de raízes adventícias nas estacas que foram colocadas em meio adequado. A formação dessas raízes pode ser influenciada pela idade e condições fisiológicas da planta matriz, tipo de estaca, substrato, fatores ambientais e outros. A principal aplicação da estaquia é a produção de mudas. Essas mudas podem ser de frutíferas, florestais, ornamentais e outras. Essa técnica é vantajosa, pois pode propagar com baixo custo e fácil execução, pode gerar grande quantidade de propágulos vegetativos de uma única planta matriz sem gerar prejuízos a ela e também pode gerar mudas com maior uniformidade. A única desvantagem dessa técnica é que não há sucesso em todas as espécies, então às vezes pode não ocorrer o enraizamento. Os principais instrumentos necessários para essa técnica são a ferramenta de corte, substrato e o recipiente. Hoje estamos aqui na empresa Eucali para mostrar a técnica de propagação vegetativa caulinar da cultura do eucalipto. Aqui temos o jardim clonal, onde se inicia o processo de seleção da planta matriz, que é de extrema importância, pois as plantas matrizes elas devem estar em ótimo estado fitossanitário e também em condições nutricionais equilibradas. Se a matriz for mal escolhida, ela pode apresentar principalmente uma baixa produtividade, além de ficar suscetível a pragas e doenças. Cada jardim clonal tem uma vida útil de 3 a 4 anos. Após isso, ele é renovado pelos próprios clones para manter assim a qualidade das próximas matrizes. Depois que a planta mãe foi escolhida, é feita a escolha das estacas. Nesse caso, foram usadas estacas caulinares semi-lenhosas com cerca de 12 a 15 centímetros e 4 pares de folhas, as quais são cortadas para diminuir a perda de água e a transpiração. Na parte basal é feito um corte na horizontal. Mudas fora desse padrão são descartadas. As estacas retiradas ficam na água por cerca de 15 minutos e depois são colocadas no escorredor e levadas para a estufa. Tudo isso em busca de manter as estacas hidratadas e evitar a transpiração. Damos início à preparação do substrato, que dará sustentação das estacas durante o período de enraizamento e a areação adequada ao desenvolvimento das raízes, bem como condições de umidade e nutrição para o crescimento do sistema radicular. Foi utilizado no substrato fibras de coco para ajudar na sustentação e, com o apoio de uma mesa vibratória, inserimos o substrato aos tubetes, que após cheio é cobrido com uma pequena camada de casca de arroz. Após os tubetes prontos, umedecemos o substrato e damos início ao processo de inserir as estacas coletadas nos tubetes, lembrando que deve-se ter cuidado para não inserir muito profundo, pois já pode acabar prejudicando no desenvolvimento. Após o estaqueamento das mudas, elas são levadas para a estufa, onde permanecerão por 30 dias para o enraizamento. Podemos observar que a maioria das mudas estão em tamanhos semelhantes. Durante esse processo de 30 dias, o sistema de irrigação é feito por aspersão e é ligado 1 minuto com intervalo de 10 minutos, que pode ser alterado de acordo com a temperatura interna da estufa. Neste momento, as mudas que já estão enraizadas são levadas para a aclimatação na casa de sombra, onde a irrigação muda de 3 minutos com intervalo de 30 minutos. Após os 15 dias na casa de sombra, as mudas são colocadas em sol direto e nesse momento são separadas as mudas mortas, contabilizando cerca de 10 a 20% de perda. Após esse controle, as mudas são levadas para a tela com espaçamento de 1 para 2. Como as mudas são produzidas por estaquia, se desenvolvem de forma diferente, sendo possível separar após 80 dias mudas com tamanho P, M, G e GG. E dessas mudas separadas são levadas para o preparo do rocambole. Os tubetes são retirados das mudas para a confecção do rocambole. O rocambole é um processo de embalagem que consiste em enrolar aproximadamente 50 mudas em um plástico para facilitar o transporte e assim ser comercializado. Nesse caso, utilizamos apenas 10 mudas para a confecção do rocambole como exemplo demonstrativo.